Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje mais uma palavra de encorajamento para o seu coração e hoje eu quero falar sobre esperança. Então, aqui em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, nós lemos assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz pela nossa confiança nele. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Então, hoje, minha palavra de encorajamento para você é sobre isso, é sobre esperança, né? Eu quero começar já aqui ministrando a palavra para o seu coração, algo que eu estava pensando, meditando. Hoje à tarde eu estava conversando com meu filho e nós estávamos falando sobre isso, sobre a desesperança, que a falta de esperança. Nós conversamos com uma pessoa e a pessoa estava tão sem esperança de mudanças, de melhoras, né, da situação econômica do país, né, e tantas coisas que envolvem, né, que a gente não pode falar muito nos vídeos no YouTube, mas que tem trazido desesperança para algumas pessoas, né? Eu não sei se esse é o seu caso, né, mas nós precisamos confiar, continuar confiando no Deus da esperança, que diz aqui que o Deus da esperança, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: olha, meus queridos irmãos, que o Deus da esperança, o Deus que nos dá esperança sempre, né? Deus sempre ele nos dá esperança de tempos melhores, de uma vida melhor, de que no final tudo vai dar certo, porque Deus está no controle, de que nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso pastor. Então, que o Deus da esperança, meus irmãos, encha vocês de toda a alegria e paz. Que a esperança, ela traz consigo alegria e paz, porque quando nós perdemos a esperança, o que acontece? Primeira coisa que acontece quando a gente perde a esperança: acabou a alegria, acabou a paz. Não tem mais tranquilidade. É só agonia, ansiedade, né? Preocupação. Então, a desesperança, ela provoca a incredulidade. É isso que eu estava conversando hoje à tarde com meu filho, né? A gente estava falando sobre isso. E a incredulidade, ela leva o quê? A nós deixarmos de confiar em Deus, que aqui fala, né? Por sua confiança nele. A esperança que Deus coloca em nós nos traz alegria e nos traz paz pela nossa confiança nele. Não é confiança no dinheiro, confiança na economia, confiança em governos, em homens, né? A nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Porque aí o nosso coração vai se encher de esperança, de alegria, de paz. E hoje à tarde, conversando com meu filho, a gente estava falando sobre essa questão da desesperança, de pessoas que ficam tão desanimadas que elas perdem a fé. E isso é um perigo, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aqui em Romanos 11:6, né? Hebreus 11:6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, nós não podemos perder a nossa fé, não podemos deixar que a desesperança entre no nosso coração. Eu estava ouvindo uma mulher de Deus, eu gosto muito de ouvi-la, uma mulher muito sábia, e ela estava falando que a preocupação é como se nós sentássemos numa cadeira de balanço para tentar chegar a algum lugar. Porém, a cadeira de balanço, ela balança, ela está em movimento, porém não chega a lugar nenhum, né? Porque ela não sai de onde está. Então, a preocupação, ela é como se nós estivéssemos sentados numa cadeira de balanço. Quando nós nos preocupamos, quando nós perdemos a confiança no nosso Deus, quando nós perdemos a esperança, quando a nossa fé fica abalada, né? Que nós ficamos preocupados, ansiosos, angustiados, aflitos. A nossa fé, ela vai que nem a bateria do celular, né? Chega no vermelho. Por isso, nós precisamos estar sempre alimentando a nossa fé e a nossa esperança pela palavra de Deus, né? Aqui diz que para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, como é que eu me encho do Espírito Santo, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, exatamente sobre o fruto do Espírito. Para que eu tenha o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito, um dos gominhos do fruto do Espírito é a paz, né? É a tranquilidade, é a alegria. Então, nós precisamos nos encher do Espírito, buscar a presença de Deus através do seu Espírito, através da palavra, da oração, da comunhão com o Pai. Nós precisamos olhar mais para a palavra de Deus e muito menos para a televisão, para os noticiários, para as redes sociais. Nós precisamos. A pessoa que hoje à tarde meu filho e eu encontramos, né, enquanto nós descemos aqui no condomínio, e a pessoa totalmente sem esperança, e ela falando: não, porque eu
já assisto aqui e ali. Então não é nem para assistir nada, meus irmãos. Nós temos que assistir a palavra de Deus. Vamos olhar para a palavra de Deus. Eu já contei em pelo menos 2 dos meus vídeos, né, a bronca que eu levei um dia do Senhor, do Espírito Santo, porque eu estava passando mal, estava sentindo sintomas muito ruins e eu fui olhar no Google, eu fui para o Google, né, o professor Google. Ao invés de vir para o mestre, para a palavra, o mestre Jesus, eu fui para o mestre Google. E aí, imagina, né? O Google, normalmente a pessoa está com câncer, né? Então eu já fiquei desesperada, meu Deus do céu, estou morrendo, né? E aí o Espírito Santo me deu uma bronca e ele me disse, não vá para o Google, vá para a palavra. E aí, sim, eu me voltei para a palavra do Senhor. E a fé voltou, a esperança voltou, a confiança nele, a confiança no nosso Deus voltou. Então, hoje a minha palavra de encorajamento para você é essa. Olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus. Como eu falei, hoje em dia nós temos tantos recursos, né? A Bíblia no celular, a Bíblia online, é tanto tipo de Bíblia que a gente tem, né? Não precisa nem ter a Bíblia no papel hoje, né? Tem a Bíblia no celular, no tablet, no computador, em todo lugar tem Bíblia. E a palavra de Deus, você entra lá no professor Google, né? E pede lá, promessas de Deus. Eu não lembro quantas, mas eu acho que são cerca de 7.000 e poucas promessas que tem na palavra de Deus. Tipo caixinha de promessa, sabe? Eu não sei se você gosta de caixinha de promessa. Eu gosto muito de ouvir as promessas da parte de Deus para mim, mas eu gosto também de palavras de exortação, porque nós precisamos ser corrigidos. E a palavra de Deus diz que o Deus, o nosso Pai, Ele corrige todo aquele que Ele recebe como filho. Então, Ele corrige porque nos ama. Então, eu gosto de palavras de correção também. Eu não gosto só de palavra de, sabe, tapinha nas costas, passa a mãozinha no meu cabelo, né, na minha cabeça, né, boazinha. Então, eu gosto de palavras de exortação também. Além de palavras de promessas da parte de Deus, ó, o Senhor, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, eu estarei com você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Provem e vejam que o Senhor é bom, os filhos dos leões podem passar fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta, né? A confiança em Deus, tantas palavras de confiança em Deus. Se você passar pela água, você não vai se afogar. Se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Eu sou o teu Deus, eu cuido de você, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então existem, né, já fizeram as contas, né, os estudiosos já fizeram as contas. Mais de 7.000 promessas existem na Bíblia. Então eu acredito que o Google deve saber, né? Tem tanta coisa no Google, porém a palavra de Deus tem a resposta para tudo. A palavra de Deus tem a resposta perfeita. O Google pode até ter resposta para muitas coisas, mas ele não tem resposta para tudo. Porém, a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, ela tem resposta para tudo. Ela tem promessas que nos animam, que nos dão esperança. Por isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Se nós formos olhar em volta, olhar o noticiário, olhar para o que as pessoas estão falando, né? Olhar para a economia do país, olhar para o sistema público, político, seja lá o que for, nós vamos sucumbir em meio a tanta má notícia, em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo. Por isso, nós precisamos olhar para a palavra do nosso Deus. Nós precisamos ser fortalecidos na fé através da palavra. Precisamos olhar para a palavra porque é ela que nos dá esperança, é ela que nos dá alegria e paz. Nós precisamos de paz. A pessoa que não tem paz, ela adoece, fica com crise de pânico, crise de ansiedade, entra em depressão. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, eu te falo mais uma vez, olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus e receba as exortações da parte do Pai também, que o Pai só corrige a quem Ele ama. Então, minha palavra de encorajamento é, olhe para as promessas de Deus, não olhe para as circunstâncias em volta, para os problemas que você está enfrentando, coloca tudo diante do Pai, porque tem hora que a gente não sabe o que fazer. E o que o Senhor nos diz? Ele manda nós colocarmos tudo diante dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? O Senhor diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes coloca tudo em oração diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai encher o nosso coração, a nossa alma, ela vai trazer paz, uma paz que o mundo não consegue compreender, né? Porque somente da parte de Deus vem aquela paz em meio a tribulações. Quando nós experimentamos dessa paz, pode cair o mundo ao nosso redor. Mas se a paz de Deus, se a alegria do Senhor está no nosso coração, se há esperança no nosso coração de dias melhores, nós não somos abalados. Nós não seremos abalados se olharmos para a palavra, se confiarmos no nosso Deus. Amém? Então não deixe que a desesperança entre no seu coração, não deixe que a incredulidade entre no seu coração, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus, e sem fé nós não podemos ver a Deus. Sem fé nós não podemos ir para o céu. Eu vi um pastor, ele é muito engraçado, ele falou que para ir para o inferno não precisa ter fé não, mas para ir para o céu precisa ter fé. Nós precisamos viver pela fé. Amém?
Então é isso, meu querido, minha querida, que não falte esperança no seu coração. Porém, o combustível da esperança é olhar para a palavra de Deus, é ouvir as promessas do nosso Pai, aquilo que Ele nos diz, é aquilo que Ele nos fala para fortalecer a nossa esperança, é nós olharmos para as promessas dEle que vão nos dar esperança. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família, e deixa um joinha aí no vídeo, né? Deixa um comentário também, compartilhe também com outras pessoas se você foi abençoado. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.